Senhores, vamos lá. Mais um complemento, estava vendo uma entrevista do Daniel Alves, talvez uma resposta tardia, né? Mas aí como era outro contexto, e apenas para amarrar o argumento, né? Então tem motivo para a repetição no sentido da questão da competitividade. Não. Claro que eu concordo que competitividade pode trazer benefícios às pessoas e tudo mais, eventualmente ensinar bons valores, mas eventualmente, no contexto de igreja, onde não se precisa ensinar bons valores por competitividade, atrapalha, é uma preocupação a mais para a pessoa. Se eventualmente isso estivesse em igreja, ela teria que competir e ainda tentar se tornar uma boa pessoa, para mim isso só atrapalha. Então eu não concordo com essa metodologia. E daí vem o Daniel Alves na entrevista e diz assim, não, mas eventualmente, se alguém falando, por exemplo, levantando informações falsas e tudo mais, ele vem dizer assim, não, porque alguém pode pecar por excesso, mas o outro não deve pecar por omissão. Já respondi isso no canal, mas dizendo que não, às vezes o pecado por excesso de uma pessoa é o que força outra pessoa a se omitir. Uma vez que, se eventualmente ela continua, por exemplo, num contexto ministerial em que ela é atacada argumentativamente, prejudica os demais. Então constrói uma situação ruim para o ministério. Então a pessoa é obrigada a se omitir para que o ministério continue da melhor maneira possível, para que não haja nenhuma situação ruim. Porque se a pessoa continua lá, ela continua sendo, de alguma forma, perseguida. Isso gera uma situação ruim, não só para ela. Então, não é questão de uma pessoa pecar por excesso e a outra pecar por omissão. A pessoa é forçada a se omitir, não a pecar, né, mas a se omitir de uma determinada circunstância por conta do pecado de outra, que pode ser por excesso ou por omissão. Mas essa pessoa é forçada a sair de uma situação para que não continue uma situação pior. Mas é por excesso. Não, se uma pessoa peca por excesso, a outra eventualmente vai ter que ficar respondendo essa situação por excesso o tempo inteiro, e isso prejudica o ministério. Essa competitividade, não nem competitividade, porque eu não competiria, mas me defenderia. Então eu teria que ser forçado a me defender dentro de uma competitividade dos outros, mas eu teria que ser forçado a me defender. E isso, na minha visão, seria ruim para o ministério. Não, mas então se você não se defende, você se omite. Claro, eu tenho que me omitir para não precisar me defender, porque para mim o prejuízo ministerial é maior caso eu só me defenda diante dos outros, descaracterizando, portanto, o argumento de Daniel Alves. Sim, por vezes é bom se omitir, e nem toda omissão caracteriza pecado. Discordando aí desse discurso, Daniel Alves, ou quem eventualmente o incentivou a fazê-lo, ou quem o ajudou a executá-lo. Então, apenas essa resposta tardia aí a Daniel Alves, e valeu.